Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós para mais uma aula da nossa lição desta feita de número 7 da nossa revista Betel, ao qual temos estudado o livro de Gênesis. Vamos estar falando nesta oportunidade sobre Abraão e a prova de fé, que diz assim lá o texto áureo: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8, a parte A. O intuito deste canal é falar de forma bem sucinta a respeito da palavra de Deus, a respeito das lições da revista Betel e ajudar você a clarear a sua mente e entender um pouco mais a respeito de cada lição. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê aí o seu like, se inscreva em nosso canal em nome de Jesus e abençoe este canal. Pois bem, quando nós falamos sobre Abraão, é evidente que nós falamos também sobre fé. Falar sobre Abraão e falar sobre fé são quase que coisas sinônimas, porque um cumprimenta o outro cumprimenta um e por aí vai. É impossível falar sobre Abraão e não falar sobre fé. É impossível falar sobre fé e não falar sobre Abraão. Por quê? Porque é mais ou menos que se nós pegarmos o exemplo de um gringo vindo lá de fora e vir aqui para o Brasil, ele experimentar coisas aqui no nosso país, provar, ter um contato com a nossa cultura, e de repente ele voltar para a terrinha dele lá, para a terra deles, e de repente alguém lá na terra dele fazer a seguinte pergunta: você provou o café lá no Brasil? Ele disser: não, não provei café, o café brasileiro, o café lá do Brasil. Porque é como se ele tivesse vindo ao Brasil, ou não, se tivesse vindo a qualquer outro lugar, menos ao Brasil. Por quê? Porque o café ele representa o modo de ser do brasileiro. O café está entranhado na cultura, na nossa cultura. Quando nós vamos na casa de um irmão fazer uma oração na casa de uma irmã, logo nós oferecemos o velho cafezinho, né? Assim do cafezinho, às vezes o irmão não tem quase nada, não tem nada, mas sempre tem lá o café. Então faz parte da nossa cultura. Então falar sobre Abraão, evidentemente, nós vamos falar sobre fé, porque a fé é algo que estava entranhado no DNA de Abraão, a fé é algo que estava intrínseco no interior de Abraão, estava no sangue dele. Mas por que que Abraão era considerado um homem de fé? Por que que Abraão era visto como nós entendemos como o pai da fé? Para nós entendermos sobre fé, nós temos que entender um pouco sobre Abraão e por que que Abraão era colocado como o pai da fé. Eu poderia usar uma breve analogia. Imagine você, de repente, acostumado com o meio pentecostal, nós somos pentecostais, e de repente, nesse meio pentecostal, né, nós temos profecias, temos revelação, temos visão, e de repente um vaso, um profeta, se levantasse para a sua vida e dissesse o seguinte: olha, Deus está mandando você abandonar o seu carro, a sua casa, o seu emprego, né, a sua parentela, ir para debaixo de uma ponte, lá ele vai te direcionar e vai te abençoar lá. Você vai ser abençoado se você fizer isso. Foi justamente isso que aconteceu na vida de Abraão, foi justamente isso que Deus fez com Abraão. Abraão simplesmente, literalmente, ouviu uma voz do céu, o próprio Deus, que disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele seguiu aquela voz. Apenas alguém, um tanto quanto hoje poderíamos dizer, chamar assim, louco, faria uma coisa dessas. Quem faria isso? Você faria isso hoje? Se alguém falasse isso para você, um profeta, te desse uma ordem dessa, será que você faria isso? Você teria essa predisposição em abandonar tudo por causa de uma palavra, da palavra de Deus? E Abraão abandonou tudo, deixou tudo para trás por causa da voz que ele ouviu do Senhor. Ele agiu de uma forma que nós poderíamos chamar, aos olhos humanos, de quem está de fora, agiu de uma forma louca. Quem faria isto? Seria considerado um louco hoje. E Abraão, foi ao seu tempo um louco. Ele saiu por causa da fé, saiu pela fé em uma direção ao qual ele nem sabia mesmo para onde estava indo, mas ele estava indo seguindo a voz do Senhor. Ah, irmãos, quem dera se nós voltássemos como antes, a sermos como os crentes de antigamente, loucos pela palavra, loucos por Deus. Hoje nós vemos pessoas tão loucas por tantas coisas, pessoas loucas para mostrar a sua melhor pregação, loucas para mostrar a sua melhor roupa no culto, loucas para mostrar que é o melhor regente,
loucos para mostrar que é o melhor pregador, que é o melhor cantor, loucos para mostrar que tem mais conhecimento, loucos por teologia, hermenêutica, exegese, uma série de outras coisas, mas se esquece do essencial, serem loucos pela palavra de Deus, porque nós entendemos que quando somos loucos pela palavra, nós não questionamos a palavra. Quando somos loucos pela palavra, nós praticamos a palavra. E quiçá, quem dera, se no tempo presente, hoje, nós voltássemos a ser loucos pela palavra, porque quem é louco pela palavra não questiona, ele obedece, ele pratica. Por quê? Que nós vivemos um tempo hoje, se nós formos parar para pensar de uma forma bem razoável, nós vamos entender que hoje os crentes se tornaram questionadores, questionam a palavra. Crente hoje questiona dízimo, é bíblico. Crente hoje questiona divórcio, está na Bíblia, né? Deus não aceita. Crente hoje questiona uma série de outras coisas, né? E querem questionar e querem dizer, não é bem assim, é como a serpente disse para Eva. Foi assim mesmo que Deus disse? Crentes querem questionar o que a Bíblia está dizendo de forma bem pontual, como tem que ser. Que nós voltemos a ser crentes loucos e praticantes da palavra, que possamos voltar a viver de fato pela fé, que quando começamos a questionar demais, é sinal de que temos que ligar um sinal de alerta que estamos indo numa direção contrária à fé. Estamos indo numa direção contrária à sã palavra do nosso Deus. E Abraão, ele era considerado um homem de fé, o pai da fé, por causa disso. Ele seguia loucamente a palavra de Deus. Por isso ele era considerado o pai da fé. E Deus fez uma prova com Abraão. Deus provou a vida de Abraão, para entrarmos propriamente na lição a qual estamos nos propondo a falar neste vídeo. Abraão e a prova de fé. Deus fez uma prova com Abraão e devemos deixar bem claro, pontuar bem claro para cada um dos alunos, que existe uma diferença gritante, latente entre prova e entre tentação. Às vezes parece que é muito parecido, mas não é. Qual a diferença? A provação vem de Deus e ela vem para quê? Para estruturar, para afirmar, para pontuar para o crente que no Senhor ele pode todas as coisas, como já dizia o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a tentação, ela vem do inimigo. Ela vem para tentar te derrubar, para te desestruturar, para te roubar a bênção, para te tirar da posição ao qual Deus tem te colocado. E por vezes nós enfrentamos muitas provas que vêm de Deus e atravessamos que Deus é conosco. E enfrentamos também tentações e devemos estar vigilantes com as tentações que vêm. Às vezes o crente está lá sem dinheiro naquele mês e de repente ouve lá aquele comercial na televisão para comprar aquele título de capitalização que se ele ganhar vai ganhar dinheiro, ou vai lá apostar na loteria de repente para ganhar um dinheiro, uma tentação, né? As tentações vêm, mas devemos resistir tudo em nome de Jesus. E Abraão foi provado. Engana-se quem pensa que crente não é provado. O que mais acontece na vida de um crente, olha, irmãos, é a aprovação. O grande problema hoje, nós vivemos um evangelho light. Queremos viver um evangelho light demais que não coaduna com a palavra. Porque a palavra mostra para nós que nós vamos ter aflição. Estamos no mundo, mas vamos vencer pela fé que temos no nosso Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Como é que se vence as aflições? Como é que se vence as adversidades? Só se vence pela fé. E temos visto crentes muito apáticos, crentes depressivos, crentes angustiados, crentes cheios de síndromes, crentes com crise de ansiedade, uma série de outras coisas. Ora, irmãos, sem fé você não vai conseguir nada, apenas estas coisas. Síndromes e mais síndromes, problemas e mais problemas. Mas quando temos fé no nosso Senhor, nós vencemos tudo pela graça do nosso Deus. E Deus provou Abraão. Engana-se quem pensa que crente não vai ser provado. É o que mais vai acontecer. Crente precisa ser provado, crente precisa ser estruturado. Crente precisa conhecer o Deus que ele tem. Como é que ele vai conhecer o Deus que ele tem se ele não prova desse Deus? E o nosso Deus é o Deus de impossíveis. Se ele não prova de impossíveis, se ele vive uma mesmice de vida, como é que ele vai dizer que o Deus dele é bom se ele não vive essa bondade de Deus todos os dias em sua vida? Ora, irmãos, precisamos ser provados todos os dias, precisamos mostrar para os nossos alunos que a prova faz parte sim da vida do crente. E poderíamos dizer que Deus pegou pesado com Abraão. Como assim Deus pegou pesado? Deus foi no cerne da questão. Deus foi lá na ferida de Abraão.
Imagine você, Abraão, tendo um filho, abraçando um filho depois de esperar por anos, e Deus tendo dado esse filho para Abraão e Sara, e de repente Deus fala para Abraão: pega o teu único filho, a quem tu amas, e oferece ali para mim em holocausto. Ah, irmãos, que palavra, que doloroso. Abraão, acredito que não entendeu nada, não compreendeu nada, mas crente que vive pela fé é assim mesmo, ele não entende, ele não precisa entender, ele não precisa compreender, ele só precisa crer na voz daquele que o chamou. Abraão não questionou, crente que vive pela fé não questiona, ele obedece. Que fizemos bem isso, crente que vive pela fé não questiona, ele obedece e obedece à palavra. E Abraão obedeceu à palavra e obedeceu com esperança. Crente que vive pela fé, ele tem que ter esperança. Porque Abraão era um crente de esperança, que vivia pela fé. A Bíblia diz que Abraão, em um determinado momento, parou os moços dele no caminho e falou: ficai-vos aqui, vamos eu e meu filho, nós vamos ir adorar e nós vamos voltar após a adoração. Vamos ir adorar e vamos voltar. Ah, irmãos, crente tem que ser assim, irmãos, no meio da adversidade. Ele precisa saber que ele vai e ele volta, o Senhor vai e volta com ele. Ele vai e volta e a bênção vai e vai voltar com ele. Da boca do crente precisa ter esperança. Ah, quem dera se os crentes de hoje tivessem a esperança. Que dos lábios dos crentes não saísse palavrão no tempo da aflição, no tempo da provação. Que dos lábios do crente não saísse murmuração no tempo da provação, no tempo da provação. Mas dos lábios do verdadeiro crente tem fé, sabe o que precisa sair? Precisa sair palavras proféticas. Nós vamos e voltaremos após a adoração. Você tem sido um crente de fé? Dos seus lábios têm saído palavras proféticas? A porta está fechada, mas vai abrir em nome de Jesus. Não tenho hoje, mas terei no final do dia, porque Deus proverá. Não tenho condições, mas vou conseguir no Senhor, porque Deus é comigo. E é assim que tem que ser a vida de um crente. Tem que ser palavra de vitória, tem que ser palavra para cima, para frente, não para baixo. Porque o mundo vive para baixo, o mundo vive derrotado, mas o crente precisa viver pela fé, para cima, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que no caso é o nosso Deus, aponta para Cristo. E Abraão apontava para Cristo, era um homem que vivia pela fé. E por ele viver pela fé, o que aconteceu a ele? Ele viu providência. Crente que vive pela fé, ele vê providência. Não um dia, não no momento, ele vê providência sempre. O chamado de um homem e de uma mulher que vivem pela fé é um chamado de ver providências, milagres, portas abertas, mares se abrindo, passar pela fornalha e passar ileso, enfrentar as covas dos leões e leão não pegar, ver providência todos os dias. Você tem sido um homem de fé? Você tem sido uma mulher de fé? Você tem visto providência de Deus na sua vida ou tem vivido uma vida de marasmo? Uma vida onde nada acontece? Só vai viver uma vida que nada acontece quem não vive pela fé. Deus não te chamou para viver uma vida em que nada acontece. Precisa acontecer alguma coisa. Deus precisa que você se desloque sempre rumo àquilo que Ele quer para a sua vida. E você só vai conseguir isso através da fé. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Receba esta palavra em nome de Jesus.